Bom, então vamos lá. Continuando a nossa aula, o conceito de cinemática escalar, o que a gente viu? Fazendo uma revisãozinha do que a gente já tinha visto, eu tenho aqui o movimento, repouso, então aquilo que nós falamos, né? O conceito de cinemática está associado a movimentar. Movimento e repouso depende de um referencial, de um corpo que você pode adotar, e por enquanto a gente estuda ou adota qualquer corpo. Essa mudança de posição, ela sempre vai acontecer logo numa instantânea, num determinado intervalo de tempo. Então vamos ter duas grandezas que a gente vai acabar usando. As grandezas chamadas de posição, que são os locais, então a gente fez o desenho aqui de uma trajetória, colocamos algumas plaquinhas que indicam as distâncias em relação à origem. Então, por exemplo, o A está a 10 metros da origem à direita, o B está a 50 metros da origem à direita e o C está a 10 metros da origem à esquerda. Então, a gente coloca posições positivas e negativas, identificando a orientação da trajetória. E nós vimos que a evolução do móvel, então, sai de C e vai para B, é uma evolução. Sai de C e vai para A, ou sai de B e vai para D. Enfim, esses deslocamentos mostram quanto que ele evolui na trajetória. Então, ele começa, então, posição inicial, S0, então ele termina na posição final. Feito isso, a gente mostrou como é que a gente calcula o deslocamento, que é sempre uma diferença, né, uma variação entre a posição final e a posição inicial, e encontramos aí coisas que representam deslocamentos positivos e negativos. Então, só para vocês terem uma ideia, quando ele vai de C para A, ele vai no sentido positivo, então o deslocamento é positivo. E quando ele for de A para C, ele tem um deslocamento negativo, então um da negativo para positivo. Ó. Então, aqui aparece de C para A positivo, de A para C negativo, e a gente classifica esses movimentos como deslocamento positivo progressivo, deslocamento negativo retrógrado. E hoje, então, a gente vai comentar algumas coisas a respeito de uma grandeza chamada de velocidade. Depois a gente vai fazer uns exercícios e a gente vai falar um pouquinho sobre a tal velocidade. Bom, velocidade está associada, obviamente, àquele intervalo de tempo. Então, a pessoa está aqui, vamos pegar esse aqui, para a gente colocar lá essa historinha. Vamos lá. Então, você imagina lá que você tenha essa mesma historinha nossa, né, as plaquinhas, né, B, C e tal. Então, ele imagina que ele saia de um lugar, sei lá, a gente colocou aqui no C, do C para B, né? Então, vamos pegar aqui imaginar um deslocamento de C para D. Vamos completar essas informações para a gente... Faltou colocar a minha mesa. E aí não tem como a caneta funcionar, né? Vamos lá, agora sim. Então, só completando as informações aqui, a posição em B, né? Como só para não veio na nossa. A posição em B é o mais 50, né, metros. A posição A, B, C, D, posição em D é de menos 80 metros. Então, tudo isso só de olhar aí na trajetória a gente consegue perceber, né? E o que eu quero mostrar agora é um deslocamento qualquer, usando esse mesmo exemplo, né? Quero calcular um deslocamento da posição D até a posição B. Vamos colocar aqui esse deslocamento, D até B. O que acontece? Como é que a gente faz? Então, no conceito disso, no outro encontro, a posição final. Então, ele início em D e termina final em B. Então, se a gente for pensar que a posição final menos a posição inicial, que a gente chama de zero, isso aqui vai ficar posição em B, que é a final, está lá, menos a posição em em D, que é o começo, né? Então, a gente só substitui os valores. Em B vale mais 50, então aqui fica 50, menos o SD, que é menos 80, então a gente coloca um entre aspas, um entre parênteses aqui para não confundir os sinais,
E o que a gente vai ter é um deslocamento de D até B igual a menos com menos mais, 50 mais 80, 130 metros. O que eu queria mostrar para vocês é que, a partir desse valor, que é o deslocamento produzido aí, eu posso fazer esse deslocamento de várias maneiras possíveis. Então, vamos imaginar, eu posso fazer isso, né, em 10 segundos, eu posso fazer isso em 20 segundos. Qual a diferença? A diferença é que na hora que eu estiver saindo de D, né, até chegar a B, vamos colocar esse carrinho aqui, para não ter crise. Vamos pegar de outra corzinha aqui, vamos pegar uma corzinha. Olha lá. Então, só para a gente pegar o carrinho aqui, ó, o carrinho aqui, né, seria esse, sai de D até B. Vou colocar aqui uma bolinha como um móvelzinho se movimentando e tal, de B até tá lá, indo para lá. Bom, então a ideia é que esse tamanho aqui, essa distância, pode ser percorrida de várias maneiras, vai depender do quê? Da rapidez com que eu quero. Então, vamos imaginar que a gente faça, então aqui vamos pegar aqui uma situação 1 aqui, que ele aconteça, que o deslocamento ocorra, então esse deslocamento, o deslocamento, ele ocorra em 10 segundos. O deslocamento aconteça, né? Aconteça em 10 segundos. É diferente em 10 segundos. Né? E uma outra situação é esse mesmo deslocamento, que ele aconteça numa outra rapidez, que vamos imaginar que você tem outro móvel, um outro carro, né? Uma outra condição, e esse deslocamento ele aconteça aí em, sei lá, 20 segundos, né? Então, percebam que o intervalo de tempo onde você faz esse deslocamento define alguma coisa diferente. Essa coisa diferente é o móvel que está se movimentando. São dois móveis diferentes. Posso ir de D até B usando uma bicicleta, como posso ir de D até B usando um Ferrari, né? Vamos imaginar assim, um carro assim. Então, qual a diferença disso? A diferença disso é a rapidez. E a rapidez do movimento a gente entende que seria a nossa velocidade, né? E a gente vai começar com a tal da velocidade média, para vocês entenderem iniciando esse negócio, né? Então, o que é a velocidade? Então, velocidade, conceito de velocidade, é sempre uma distância percorrida, um deslocamento, que é realizado num intervalo de tempo, né? Então, isso aqui é uma distância percorrida, um deslocamento, né? Uma evolução. Quanto que desloca? Deslocamento num certo intervalo de tempo. Aqui tem lá um intervalo de tempo. Então, sempre é essa grandeza, né? Metros por segundo. Como a gente usa muito esse conceito do metros por segundo, né? Vamos colocar uma outra cor mais bonitinha. Então, imagina a gente pensar nessa estrutura e aí pensando em quilômetros por hora, pode ser também, né? De qualquer forma, sempre uma distância por tempo, né? Tá lá. Então, o que a gente pode dizer, por exemplo, que acontece no primeiro caso, que é esse deslocamento de 130 em 10 segundos, o segundo caso em 20 segundos. Então, vamos lembrar aqui, depois eu vou falar dessa transformação para vocês. Então, no primeiro caso, o que a gente tem é um deslocamento, né, de D até B, deixa eu ver se é isso mesmo, de D até B, de D até B, que é o 130, é um movimento progressivo, né, está lá, positivo. No intervalo de tempo, 1, está lá, de 10 segundos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma rapidez. E para a gente calcular essa rapidez, que eu vou usar o termo primeiro velocidade, né, o conceito de velocidade, né, depois eu vou explicar o que é média, está lá, que é o ΔS sobre ΔT. Então, na hora que a gente for representar isso aqui, a conta é 130 dividido por 10. 130 dividido por 10, a gente cancela o zerinho aqui, me dá 13 metros em cima por segundo. Pronto.
Então, esse é o conceito, né, da rapidez que a gente dá. Agora, observe o que é isso foi no primeiro caso. Observe como é que seria isso no segundo caso. Então, vamos pensar ali no segundo caso, o que nós teríamos, que é uma proposta, né? A gente está usando isso aqui só para dar aula para vocês, só para ter um exemplo. No segundo caso, eu vou ter o mesmo deslocamento de D até B, que continua sendo 130 metros, só que agora num intervalo de tempo, um outro intervalo de tempo de 20 segundos. Então, o mesmo conceito aplicado de velocidade, que é a rapidez, né, ΔF sobre ΔT, porque a gente vai ter os mesmos 130, só que agora em 20 segundos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá, esse cara cai fora, 13 dividido por 2 dá 6, né? 6 vezes 2, 12, sobra 1 ainda, né? Então, 6,5 metros por segundo. Observe, observe. Essa é a taxa de deslocamento por tempo, né? Então, eu tenho um objeto com uma determinada velocidade 1 e um outro objeto com uma velocidade 2. Percebe-se que o 2 é mais lento, né? Porque ele demora mais tempo. Então, esse é o conceito, né, básico de velocidade. Agora, por que média, né? O que tem a ver essa coisa da velocidade média? Então, é assim, quando a gente fala de velocidade instantânea, vou até fazer uma digressão aqui, falar um pouquinho antes dessa velocidade instantânea. Então, é assim, velocidade instantânea é aquela que está medindo no velocímetro do carro. Velocidade instantânea. 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 Opa! Tá difícil aqui. Instantânea. É aquela que acontece no instante, né? Nós temos uma maneira de representar isso, essa velocidade instantânea, que é através de uma grandeza que a gente não vê muito, né? Não no nosso caso aqui, ensino médio, né? Que é o quê? Na verdade, é o mesmo conceito do deslocamento num certo intervalo de tempo, mas esse intervalo de tempo ele tende a zero. Por que tender a zero? Porque quando você fala por exemplo, de 0 até 10 segundos, que tem um intervalo de 10. De 2 até, de 1 até 10 segundos, então você tem 9. De 5 até 10, você tem 5. De 6 até 10. Então, o que está acontecendo? Né? O tempo está andando, mas o seu intervalo vai diminuindo, tendendo ao valor 10. Ou seja, o ΔT tende a zero. Então, a gente estuda um conceito do cálculo chamado limite, né, dessa fração, quando o tempo tende a zero. Então, uma representação para mostrar que eu quero saber a velocidade dele instantânea. Tá? Isso aqui nós não vamos precisar calcular, pelo menos por enquanto, não. A velocidade instantânea é aquela, eu só vou colocar aqui só para vocês entenderem, é aquela que é olhada no velocímetro do carro. Se você estiver num carro, por exemplo, é aquela no instante que você percebe, no instante de percepção. Pode ser no velocímetro do carro, do ônibus, no avião, mas é aquela que você olha para o velocímetro, tem lá 82 km por hora, é aquela que está acontecendo naquele instante. Então, aquela no instante de percepção, aqui, você consegue perceber isso aí. Percepção. Então, por exemplo, se você vai daqui até Curitiba, por exemplo, você vai andando a velocidades instantâneas e a cada instante você pode alterar. Então, você está a 80, depois você passa para 90, depois freia um pouquinho, cai para 60. Então, a todo momento essa velocidade ela muda, né? Então, a velocidade instantânea muda a cada instante. No entanto, tem um conceito, por exemplo, você sai você sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, 400 quilômetros, vamos imaginar, e você faça isso em 4 horas. Pô, 400 quilômetros em 4 horas, se a gente usar o conceito de velocidade, né? 400 quilômetros, né? Vamos pensar aqui, ó, 400 quilômetros, esse cara aqui, em 4 horas, né? Então, dá quanto por hora? Pode pensar numa situação como essa, né? Então, vamos colocar aqui, vamos escrever aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó,
exemplo, né? Exemplo. Exemplo. Vou colocar lá. Entre umas cidades, né? Então, tá aqui uma cidade A até uma cidade A até uma cidade B, tá? Até uma cidade B. São Paulo, Rio. Distante aí, né? Uma distância entre A e B de 400 quilômetros. Então, alguma situação como essa. E a gente vai gastar, e a gente gasta um tempo, né? Um intervalo de tempo entre esse ponto, né, esse intervalo AB, de 4 horas. Né? Então, pelo conceito de velocidade, então, o que a gente teria? Uma regra de 3. Né? Se ele anda 400 km em 4 horas, ele anda, então, né, portanto, ele teria uma velocidade igual a 100 quilômetros por hora. É uma regra de 3, né? Que é o P400 por 4. Agora, veja, ele pode nunca ter andado a 100 quilômetros por hora. Ele pode ter andado a 150, ele pode ter andado a 80, ele pode ter andado... Então, as velocidades instantâneas dele podem ser diferentes. Mas no frigir dos ovos, se a gente for pensar só o quanto que ele andou e o quanto que ele gastou de tempo, eu teria uma velocidade em média de 100 km por hora. Então, o conceito de velocidade média é diferente do conceito de velocidade instantânea. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, a velocidade média, ela é, na verdade, uma velocidade virtual. Ele pode nunca ter andado isso aí. Mas, em média, se ele tivesse mantido 100 km por hora, ele faria os 400 km em 4 horas. Ou seja, o fenômeno físico é o mesmo. Né? Se um carro vai daqui de A para B a 100 km por hora, ele gasta 4 horas. Se um carro vai de A para B, andando, primeiro a 200, depois a 50, depois ele para, depois ele anda a 180, ele vai fazer em 4 horas também. Então, o fenômeno físico é o mesmo, tá? Embora as velocidades instantâneas sejam diferentes. Então, o conceito de velocidade média agora vai ficar mais fácil. Conceito de velocidade média, a gente vai simbolizar assim, VM, né? Isso aqui, ó, é velocidade média, tá lá. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar todo o deslocamento realizado pelo móvel e vai dividir por todo o tempo gasto. Então aqui, ó, conta todo o tempo. Se ele parou, conta. Se ele andou, conta. Então, sempre no conceito de todo o espaço em todo o tempo. E aí sim, você vai ter uma média, né, dessa rapidez. E a gente chama essa média de velocidade média. Tá? Voltando um pouquinho aqui atrás, vocês viram que existe uma transformação aqui. Tá? Essa transformação ela é muito tranquila de fazer, bem tranquila mesmo de fazer. Vale a pena a gente refazer isso aí, porque assim, no frigir dos ovos, né, quando a gente faz, que é muito comum aparecer quilômetros por hora, né, na história, né? Transformação. Que é quando a gente usa o quilômetro por hora, e quando a gente usa o metros por segundo, tá? Então isso aqui é porque o quilômetro tem 1.000, a hora tem 3.600, então a gente vai usar 3.600 e 1.000 dá 3,6. A ideia aqui, gente, é o seguinte: de quilômetros por hora para transformar em metros por segundo, a gente vai pegar o número que eu quero transformar e dividir por 3,6. E quando eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente pega o número e multiplica por 3,6. Tá? Então, um exemplo para fazer isso, depois vocês vão perceber. Depois vocês vão perceber que que esse valor ele pode ser muito bem administrado, né? Como é que é isso? Então, vou pegar aqui. Vamos imaginar um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia. Um exemplo, né? O cara tem uma velocidade média de 72 quilômetros por hora.
Então, para eu transformar isso aqui, olhando a nossa regrinha de quilômetros por hora, eu tenho que dividir por 3,6. Então, vamos fazer essa continha aqui para você entender como é que faz essa conta. Ó. 72 dividido por 3,6. Então, a primeira coisa é a gente igualar as casas, né? E aí depois cortar as vírgulas que tem lá dos dois lados. 72 dá para dividir por 36? Dá, né? Tem 2, né? Então, 2 vezes 36 é 72, resto zero. Abaixo zero aqui atrás, eu tenho então 20. Então, o que a gente sabe quando a gente faz essa transformação? E por que é interessante para você não ter que fazer essa conta toda hora? Então, você vai fazer assim, 72 quilômetros por hora equivale então a 20 metros por segundo. Essa já é uma base importante. Por quê? Porque a relação agora é linear. Então, se eu quiser, por exemplo, saber quanto que é 10 metros por segundo, é metade de 72, que é 36 quilômetros por hora. Então, você começa a fazer algumas relações que são importantes. Então, por exemplo, 5 metros por segundo é metade de 10. Então, metade de 36 é 18. 18 quilômetros por hora. Então, se eu quiser, por exemplo, 1 metro por segundo, 1 metro é 1/10 de 10. E 1/10 de 3,6 de 3,36 é 3,6 quilômetros por hora. E assim as coisas que são acima também são válidas, mas são todas componentes dessas aqui. Então, por exemplo, se eu quiser... Então, se eu quiser, por exemplo, vamos pegar lá, quanto que seria 30 metros por segundo? 30 metros por segundo. Quanto daria isso aqui? 30 é 20 mais 10. Então, é 72 mais 36. 72 mais 36 é 108. Então, você consegue fazer isso aqui sem problema. Então, o cara quer saber, por exemplo, quanto que é 25 metros por segundo. Quanto que é isso? Né? Pô, 25 é 20 mais 5. Então, é esse cara aqui com esse cara aqui. Então, é 72 com 18. 72 com 18 dá quanto? Dá 90 quilômetros por hora. Então, é mais fácil, né? Eu acredito ser mais fácil a gente pensar no 72 como um elemento base, né? Que você faz uma conta só a partir dele, e o resto é oriundo dessa história. Estou gravando aqui, chegou um povo aí. Então depois vocês vão assistir esse povo gravando. Tá bom? Então, a partir disso aí, a gente tem a transformação. E aí na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer exercício de velocidade média. Ok? Obrigado, até a próxima.